Olá, meu nome é Narayana Teles e eu sou coautora do resumo expandido Experimentações Decoloniais de Produção e Leitura de um Quadrinho em Baralho, que foi escrito junto com a professora Cláudia Maria França da Silva. A professora Cláudia também foi minha orientadora no projeto de pesquisa Desenho na Esquina, onde eu trabalhei com ela durante 3 anos de jornada de iniciação científica consecutivos, desenvolvendo a investigação dividida em 3 partes, chamada Decolonizando os Quadrinhos. Esse trabalho teve o apoio da bolsa do CNPq para iniciação científica durante esses 3 anos, que foram de 2019 a 2022. Esse resumo expandido situa o processo de experimentação decolonial que aconteceu na concepção desse quadrinho, que é um quadrinho autoral e que também faz parte da investigação e iniciação científica. O quadrinho se chama Pura Bura e ele é uma alegoria do Brasil como um planeta alienígena, onde tudo é estranho e familiar ao mesmo tempo. Cada ano de jornada teve um eixo de experimentação que se desdobrou em diversas transformações, tanto no quadrinho quanto na pesquisa, e também a forma de pesquisar. Para facilitar a compreensão, essa análise sobre o processo de produção foi dividida em 3 eixos: as mudanças de roteiro e formas de escrever um roteiro de quadrinho, as experimentações gráficas que compõem o cor, traço, forma, alegorias e materiais, e, por fim, as experimentações de narrativa e leitura que resultaram num quadrinho baralho. Essa experimentação se articula com a pesquisa teórica, a partir de uma crítica decolonial sobre os processos de produção de quadrinhos no Ocidente, que é conhecido por ter uma narrativa estruturada hegemonicamente na estrutura de linguagem romântica, que compõe sempre introdução, desenvolvimento, clímax e final sempre bem definidos, bem como uma linearidade gráfica e de linguagem e uma ordem de leitura que é quase sempre em ordem numérica e cronológica. São formatos hegemônicos que são pensados para atender às demandas do mercado editorial. Além disso, a decolonialidade também advém da experiência enquanto mulher artista e pesquisadora e mestiça indígena, com questões autorreferenciais que atravessam a expressão artística e o próprio processo criativo. Um conceito muito importante para a realização desse trabalho é o de alegoria, pois na parte gráfica ele serviu como um dispositivo de experimentação gráfica e apresentou-se como um caminho viável para criar metáforas visuais de conceitos complexos e abstratos, como colonização e epistemicídio, dentro de um universo de ficção científica. Isso tudo foi gerando várias distorções e descontinuidades que foram acontecendo durante a experimentação. E elas também compõem uma crítica sobre a metodologia de produção de quadrinhos, como também é uma alegoria decolonial sobre o próprio processo de produção de identidade cultural num contexto diaspórico. É importante mencionar a influência da pandemia de Covid-19 que aconteceu durante praticamente todos os 3 anos de jornada, gerando modificações e experimentações profundas. Em 2020, eu e a professora Cláudia comentamos sobre essas mudanças ocasionadas pela pandemia no presente seminário Poéticas da Criação, com um resumo expandido cujo título era Quadrinhos Decoloniais e Processos Criativos em Tempos de Pandemia, que pode ser encontrado nos anais do evento. As mudanças no roteiro e na parte gráfica passaram a ser concebidas de forma a expressar pelo quadrinho as sensações e emoções do contexto pandêmico e governamental. É por isso que em algumas páginas percebe-se o tom leve e cores quentes dando lugar para distorções, abstrações, cores mais frias e uma atmosfera soturna. E a partir dessas mudanças, o quadrinho passou a expressar um contraste entre as páginas, tornando-se uma das características fundamentais da linguagem de Pura Bura. E isso tudo se desdobrou na etapa final de investigação, fazer experimentações de leitura, dando a possibilidade de embaralhar as pranchas ou criar sua própria ordem deliberadamente, numa experiência de leitura mais interativa e menos passiva. Esse eixo investigativo também se articula com as questões decoloniais da pesquisa, pela abordagem sobre a cultura e a identidade sobre a criação de narrativas.
e sobre como essas dinâmicas culturais, dialéticas de identidade e regimes de representação interferem não apenas nas formas de produção narrativa e como elas são produzidas, mas também quais narrativas estão sendo produzidas, para qual público, qual a finalidade e, por fim, abrir essa experiência para gerar múltiplas formas de leitura dessa mesma narrativa.